que achava que os batistas eram só aquelas igrejas mais tradicional, mais ortodoxa, né? E não, ela também se enveredou aí pelas igrejas que eu chamo de igreja preta. O que é igreja preta? É aquela que a fachada é preta, dentro é preto, o altar é preto, é tudo preto. Então parece que as pessoas se vestem de preto também em cima do altar e é uma loucura, porque parece que é uma balada, dos darks ainda. Lembra dos darks? Quem lembra? New Wave, dark, né? Aquela coisa tal. Mas enfim, e de verdade, algumas pessoas gostam, outras não, outras acreditam que é um estilo que às vezes iniciou ali com Bola de Neve, para atrair os jovens, né? Mas cada um tem a sua percepção. Vamos ver a percepção dela, da Lagoinha lá de Alphaville, que tem ainda esse verniz a mais por ser de Alphaville. A gente sabe que muita gente tá pagando de gatinho em Alphaville, essa que é a verdade, né? Alphaville virou a terra tanto das oportunidades quanto dos picaretas, né? Muita gente fala assim, ixi, esse aí é guru lá de Alphaville, esse aí tem resultado lá em Alphaville. No mundo real ele não tem resultado. Até o pessoal de Alphaville já tá ficando puto da vida. Muita gente, inclusive, saindo dela. Muita gente foi pra lá com esse intuito de, não, eu vou cruzar com o Pablo Marçal comendo pastel na feira, sabe? Vou encontrar o Thiago Brunet lavando o carro no posto. E enfim, né? E aí ficou essa doideira aí. Às vezes eu achava que eu estava num evento de marketing muito mais do que numa igreja. Isso é uma coisa que eu cansei de falar quando eu analisei outros pastores, outras igrejas, que estava se perdendo a liturgia, estava se perdendo aquilo que é secular. Não me importa se é uma igreja de qual seja a denominação, mas uma igreja cristã, ela tem alguns preceitos, ela tem algumas raízes, ela tem alguns dogmas, ela tem uma base que é milenar. E algumas dessas tradições, inclusive eu estava até discutindo isso no bom sentido com alguns rabinos amigos meus, falando, né, da ceia, da Páscoa e de alguns artefatos, apetrechos, físicos mesmo que eles usam quando eles vão fazer as suas rezas, os agradecimentos, como o Rav Sani, o meu amigo Micha, eles falavam, não, Ricardo, manter essa tradição é importante para que os preceitos lá de trás, de 4.000, 6.000 anos, permaneçam. E é isso que faz toda a diferença, né? Não é só a fé, é a fé com a tradição, que isso dá muito certo. E algumas dessas igrejas realmente, elas perderam completamente as bases teológicas, filosóficas, metafísicas do sagrado, sabe? A simbologia do sagrado. Todo o ambiente da igreja mexia muito com os meus sentidos e muito pouco com a minha razão. Olha que interessante isso, ou seja, muitas vezes, quando você deixa tudo preto aqui, até a luz muito escura, e você foca muitas vezes ali no pastor, o que fica reluzente é o pastor e não a palavra. É a presença da figura e não justamente do sagrado, do religare, do metafísico, da fé, né? O segredo da fé, o mistério da fé. Depois eu vou falar mais para o final, né? De repente eu até falo um pouco mais sobre a importância da estrutura de uma igreja tradicional, o quanto que ali tem catequismo, o quanto que ali remete ao religare, ao você olhar para cima e não ficar olhando para o palco, olhando para o altar, que no caso aqui nem altar é um palco, né? Vamos lá. Tinha muita dificuldade de concentrar com o barulho. E aí o pastor às vezes pedia, faz mais barulho aí. Para mim não... Quem tá me faz barulho aí? Não dá. Eu consigo falar com Deus é no silêncio. Eu preciso parar de ouvir o mundo. Olhar. Isso é uma coisa em particular. E aí eu entendo ela. Quem aqui já foi no Mosteiro de São Bento? Bem no centro de São Paulo. Cara, eu já cheguei a entrar em transe lá. Porque tudo remete. E eu vi ainda um canto gregoriano. Cara, aquilo entrou num êxtase, assim, eu entrei em transe, cara. Eu apaguei. Apaguei no sentido que eu percebi que eu estava muito em transe na hora que eu voltei. E estava só eu e o canto gregoriano. Como também eu já entrei em transe com o Padre Marcelo, que é justamente essa parte da muvuca, das pessoas gritando, as pessoas cantando alto, né, hinos, louvores muito alto, e eu já entrei várias vezes em transe. Tem uma música, inclusive, que o Padre Marcelo canta, que eu não consigo. Na hora que começa, eu me ponho a chorar compulsivamente, eu me tremo todo, que é uma loucura. Então, tem gente que realmente prefere, né, o silêncio, essa coisa mais introspectiva, e tem outras pessoas que gostam mais. Mas eu acho que não é nem isso, é o propósito que eu acho que tem todo... E pegando aqui a estrutura, vamos pegar, por exemplo, lá o Mosteiro de São Bento, que é uma estrutura muito peculiar da Igreja Católica,
Que você sabia que a nave central representa a barca de Noé? Em toda a lateral, você pode perceber que a maioria das igrejas católicas, em toda a lateral, tem a paixão de Cristo, ou seja, tem todos os passos ali de toda a vida de Cristo, da paixão. Né? Existe todo um catequismo, os vitrais, porque imagina, as pessoas muitas vezes não sabiam nem ler nem escrever, mas elas viam nas imagens, elas viam ali nos vitrais, assim, o quanto que a história, né, de Jesus, aquela coisa de você todos olharem para frente e para o altar, onde a nave central, você tem que olhar para cima, então você se conectar. Por que ela é bem alta? Para você se olhar, ter a curiosidade de olhar para os afrescos, de se olhar para os céus e não só para o altar, mas levar o seu coração a Deus. Então toda essa estrutura, toda a acústica, ela é feita justamente para que você tenha essas sensações, né? E não só as sensações que mimetiza o hipnotismo, né? Que você mimetiza trabalhar com sons, com repetições, com o preto, focando em um só elemento em cima do palco. Porque eu falo, cara, se a calça do pastor é mais justa do que os desígnios de Deus, se a maquiagem da pastora reluz mais do que a luz do Espírito Santo, tem alguma coisa errada nessa igreja. E você sente isso. Quem é o ator principal? Deus ou o pastor? Deus ou o padre? Deus ou o show? É isso que você tem que ponderar.